Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, mais um momento aqui, estreitando os nossos laços com a Dona Ivone, com esses amigos espirituais. A função da rádio, divulgando a doutrina espírita, divulgando esse livro, esse tema, é de fundamental importância para a humanidade, né? A nossa rádio Rio de Janeiro, nós precisamos muito da rádio, muito mesmo. A humanidade precisa da rádio, porque cada programa aqui é um remédio para a nossa alma. A rádio é uma grande farmácia e que nós precisamos muito para nos mantermos com a mente sadia, né? Então, estamos estudando o livro A Luz do Consolador para estreitarmos os laços com a Dona Ivone Pereira. Estamos no capítulo chamado Destino e Livre Arbítrio. Eu assisti um filme recentemente espetacular, imperdível e recomendo demais para todos. Se chama O Destino de Hoffmann. O Destino de Hoffmann. Hoffmann é um sobrenome, né? Se passa na Segunda Guerra Mundial, no momento lá do Holocausto, que começa toda aquela loucura do Hitler, né? Caçando lá os judeus. E o Hoffmann era um judeu, um camarada que fazia joias muito belas e tinha uma família muito organizada. Ele mora em Paris e aí os alemães começam a chegar já em Paris e começa essa busca implacável aí contra os judeus, né? Isso é uma coisa bem complicada, bem delicada, mas é importante a gente assistir esse filme porque ele fala sobre isso, destino e livre-arbítrio. Até o título do filme tem destino, né? O Destino de Hoffmann. Gente, é uma coisa tão interessante e é legal a gente assistir se colocando no lugar. São 3 personagens básicos, né? O Hoffmann, um funcionário dele e a esposa do funcionário dele. E ele dá uma proposta para um funcionário dele. Olha, eu tenho aqui a minha joalheria, os alemães estão perseguindo os judeus, eu vou passar a minha joalheria para você e quando isso tudo acabar, quando essa perseguição acabar, que eu voltar, você me devolve a minha joalheria e eu ajudo você a ter a sua própria loja. Porque esse empregado dele, esse ajudante dele, também fazia algumas joias, mas assim, muito aquém do poder criativo do próprio Hoffmann, né? Mas ele falou, eu ajudo. Então ele fez isso. E isso nos lembra a parábola dos talentos, né, de Jesus. E eu não vou falar mais nada do filme para que não haja spoiler. O pessoal tá rindo aqui, mas não deixa de assistir para você ver o que a mente é capaz de fazer. E se você teria coragem de estar em algum daqueles personagens? E qual seria o seu comportamento diante daqueles fatos? Analisando aqueles fatos, o que você seria capaz de fazer? Então, assistir filmes dessa maneira, são processos de autoconhecimento. A gente se conhecer. O que eu seria capaz de fazer, né? Pela minha ambição, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pelo meu egoísmo, o que eu sou capaz de fazer? E com isso nós vamos nos conhecendo, porque nós temos o hábito apenas de julgar as pessoas. Então assiste esse filme não julgando, não julgue nenhum personagem, mas se coloque no lugar de cada personagem. O que você faria se estivesse no lugar de todos os personagens ali? Ande no filme se colocando os seus valores, né? O que você seria capaz de fazer.
Então é muito interessante para a gente se conhecer. E a Dona Ivone, nesse capítulo Destino e Livre-Arbítrio, ela vem justamente falando que muitas pessoas dizem que, olha, não, porque morreu é porque estava nos desígnios de Deus. Se aconteceu, ora, e ela está aqui justamente explicando que ninguém nasce para matar. Tanto que os mandamentos de Deus, o 5º é não matarás. Então ninguém nasce com este planejamento, com este objetivo. Mas tem o livre-arbítrio e dentro do livre-arbítrio cada um faz o que quer, mas tem as suas consequências. Então, continuando, ela fala assim: o homicídio e o suicídio, portanto, são 2 graves infrações das leis estabelecidas por Deus e, por conseguinte, não pode ser destino de ninguém a prática de ambos. Então, isso é da lei de Deus. E ela fala, e é isso justamente que acarretará méritos para o nosso ser espiritual, operando a glória que nos há de transfigurar perante a lei divina. Se agirmos erradamente, fazemo-lo sob nossa exclusiva responsabilidade. Então, assim sendo, futuramente sofreremos as consequências da nossa desarmonização consciencial com as normas divinas da lei natural que rege a humanidade. E desse sofrimento, então, surgirá a experiência e a emenda dos maus costumes. Então, nós precisamos estar alertas sobre as leis de Deus. E onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. E como é que a gente acessa a consciência? Refletindo, meditando, pensando. Então, nós precisamos ter essa visão, precisamos nos enxergar espíritos imortais. Senão, nós achamos espírito alguma outra, as outras pessoas são espíritos encarnados. Não, você, eu, nós temos que pensar como espírito, dessa forma. E aí ela fala, casos há em que o espírito desencarnado, culpado de homicídio, se vê perseguido pelo remorso, a tal ponto intenso que voluntariamente escolhe uma reencarnação em que sucumbirá também pelo homicídio ou por outra forma dramática, sofrendo então penalidade idêntica à que infligiu ao próximo anteriormente. Todavia, aquele que por sua vez o assassinará não trouxe o destino de o assassinar. Fê-lo porque seu mau caráter e seus instintos inferiores o arrastaram a isso, levados pelas displicências do próprio livre-arbítrio e não por determinação da lei de Deus. Então, a gente tem que entender o que é fluido, né? Nós estamos imersos no fluido cósmico. O pensamento nos liga, a vibração nos liga. Imagina ter 1 milhão de pessoas, todas com um fone no ouvido e com rádio na mão. Quem gosta de valsa vai colocar em valsa e vai escutar a música valsa. Quem gosta de samba vai colocar no rádio de samba. Então nós o tempo inteiro estamos determinando que música, que frequência vai ter a nossa vida. E aí, quando a gente vai colocando nessa frequência, nós vamos nos agrupando por afinidade. E dentro desse agrupamento de afinidade é que as coisas vão acontecendo. Quem usa o livre-arbítrio para matar alguém e consegue matar, é exatamente isso que ela falou aqui. São pessoas que elas precisam passar por aquela situação, mas não precisa ter um assassino. Por exemplo, vou contar um caso aqui, que o Divaldo uma vez contou. Um médico abortista fez muitos abortos, muitos.
né? Ele defendia o aborto e fazia. No mundo espiritual, ele levou um choque muito grande quando ele viu o tamanho da irresponsabilidade dele, o mal que ele causou a tantos espíritos que foram barrados, né? E ele ficou muito mal. A ficha caiu, ele entrou num processo de arrependimento profundo e nós sabemos que tem a reparação. E ele pediu para passar pelo mesmo sofrimento que os espíritos passaram ao ser abortados. Ele pediu, ele falou que queria sentir a dor, né, porque os espíritos foram relatando para ele a dor que sentiu de ser despedaçado ali no aborto, de ser rejeitado, de ser tratado como qualquer coisa. E ele foi ouvindo aquilo e ele falou: eu quero sentir o que esses espíritos sentiram, eu quero ser abortado porque eu quero sentir essa dor. Mas para ele se realizar daquilo na reparação, alguém tinha que abortar, certo? Mas não é da lei de Deus matar. Então, ele vem por uma moça, né, que ela engravida. Ela tem muitos compromissos também com a questão de aborto, muitos compromissos. E ela veio justamente para passar pela situação de querer muito um filho e não poder. Por quê? Ela teve tantas oportunidades de ter filhos e todas vezes que ela engravidou, ela abortou. Então, quando a gente tem e não dá valor, a gente perde. É castigo? Não, é apenas consequência. Então, o que aconteceu? Ele, por afinidade das necessidades reparadoras, né, da vida, para ensinamento da vida, ela vem e ele vem como filho. E ela está grávida. E aí ela está dirigindo um carro, tem um problema no carro, no motor do carro, o carro capota, acontece um acidente e ela está grávida dele, já com a barriguinha. O que acontece? A direção do volante do automóvel bate na barriga dela de uma maneira que teve um aborto espontâneo ali naquela hora. Ela perdeu o bebê e ele, como espírito, sentiu exatamente essa expulsão do organismo. Então vejam que para reparar a lei de Deus não precisa ninguém se incriminar, não precisa ninguém fazer o mal para que alguém passe por um sofrimento como consequência de uma decisão de vidas passadas. Veja que a própria natureza, ela se encarrega de acontecer essas coisas. Outro dia eu estava lendo um caso de uma pessoa andando no local, um raio caiu em cima da cabeça da pessoa. Então, não precisa de uma bala perdida, ela não precisa que alguém atire, ela não precisa disso. Se está no planejamento passar por uma morte violenta, uma morte súbita, a natureza se encarrega. Não precisa nascer um criminoso para matar aquela pessoa. Agora, se a pessoa usa o livre-arbítrio para fazer o mal, este mal está na frequência daquelas pessoas que estão naquela frequência de passar por aquelas necessidades. Então, pela lei de afinidade, se atrai e acontece esses incidentes, né? Então é isso que acontece. E ela continua falando assim: de outro modo, a lei divina faculta ao culpado resgatar os crimes praticados numa ou mais existências terrenas, com outras existências devotadas ao bem, as quais o levarão a proceder de modo inverso ao que procedeu anteriormente. Ele poderá, então, salvar da morte trágica um ou mais indivíduos com o sacrifício ou não da própria vida e exercer o bem de várias outras maneiras. Também poderá sucumbir tragicamente sem ser por homicídio e, assim, sofrer a prova dolorosa
que infligiu a outrem, destruindo-lhe a vida corporal. E tudo isso frequentemente acontece sob nossas vistas, bastando apenas observarmos os fatos cotidianos da vida e sobre eles meditarmos à luz dos ensinamentos espíritas para tudo compreendermos. Que é justamente isso que eu acabei de falar, né? A lei de Deus abrange tudo no universo. E as leis, elas se realizam. Elas não precisam de ninguém praticando o mal para causar nada a ninguém. A lei de Deus, se é severa e não acoberta nossos crimes com um perdão gracioso, que dispensaria a emenda, também é misericordiosa, porque faculta ao culpado vários modos de expiar as faltas, sem provocar o círculo vicioso da prática de novos crimes, para que os crimes do passado sejam expurgados. Uma vida dedicada ao bem, portanto, poderá ser resgate de erros passados, realizações invertidas de outras tantas vidas onde crimes avultaram. Então veja, quando a gente se dedica ao bem sem interesse, né, se dedicar de maneira altruísta, nós estamos aí fazendo um bem, é como se fosse um sistema apagador, né? Tem um outro filme que eu assisti que é também maravilhoso, se chama As Espiãs de Churchill. Também acontece durante a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito, muito de assistir os filmes da Segunda Guerra Mundial, porque foi um momento crítico da humanidade, onde pessoas, que no caso Hitler, Mussolini e o imperador japonês Hirohito, que fizeram o eixo do mal, né? Essas três pessoas desejaram controlar o mundo, né, através de muitas maldades. E Churchill, que era da Inglaterra, né, ele era lá o braço direito da rainha, ele foi um grande estrategista que combateu o Hitler. Foi assim muito interessante. Veja, todos os espiões que ele mandava para a Alemanha, para a França, rapidamente eram descobertos, né? E aí ele ficou numa situação muito delicada. E uma pessoa deu uma dica para ele. Por que ele não mandava mulheres? E ele falou, não, mulher espiã, não vou fazer isso. E ele pensou melhor e falou, vou fazer. E uma pessoa fez um chamamento para algumas mulheres e elas toparam. E elas foram treinadas para irem para a França como espiã. E uma delas era uma moça que tinha uma perna de pau. A perna dela pesava 3 quilos e ela tinha uma perna de pau. E ela resolveu ir. E olha, nós temos que agradecer muito a essa moça, porque ela foi uma espiã. O nível de informação que ela conseguiu captar e passar para a Inglaterra foi assim, foi grandiosa, que deu muitos subsídios para a Inglaterra conseguir combater o Hitler. Então veja, uma moça com a perna de pau, ela fez um bem para a humanidade, ela fez um bem para nós. Hoje nós estamos aqui, nós precisamos agradecer essa moça. Então quando fazemos esse bem desinteressadamente, ele é um apagador do mal que nós fizemos. Não existe o castigo. Isso é a lei de Talião do passado, né? Olho por olho, dente por dente. O Gandhi até falava, dessa maneira todos nós morreremos cegos e sem dentes, né? Porque se for na ponta da faca resolver tudo, nós não vamos funcionar. Então, quando o amor prevalece, acontece isso. E a doutrina espírita aí trouxe as casas espíritas para nos dar a oportunidade de fazer o bem, de estar ali junto, conhecendo. É porque nós colocamos o nome de assistidos, assistentes
e assistidos em casa espírita. Mas todos nós somos assistidos e precisamos desses encontros. Então a casa espírita acaba sendo um polo de atração de muitas almas endividadas de vidas passadas que vão se encontrando ali para estabelecer laços de afeto. Isso é uma coisa muito importante. Então, ela continua falando: o mesmo sucede ao suicídio. O suicida é um infrator dos mais graves das leis de Deus. A responsabilidade do seu ato é unicamente dele, ou, de algum modo, responsabilidade compartilhada por um obsessor, se este existir agravando a situação. Então, mesmo no caso que haja obsessores ali, a responsabilidade é de quem toma a decisão, porque o obsessor, ele influencia bastante. Agora, ele só influencia as ideias que nós já temos. O obsessor não implanta uma ideia que não haja em nós. Não, ele não consegue. Ele consegue apenas se afinizar com aquilo que nós já temos. Uma pessoa, eu não bebo. Então, o obsessor, ele não vai me envolver no alcoolismo. Por quê? Eu nunca bebi, não tenho nenhum interesse em beber. Então, ele não vai conseguir fazer com que eu beba. Agora, ele vai fazer com que eu faça outras coisas, porque eu tenho muitos defeitos afinizados com os defeitos deles, e aí eles vão potencializar aquilo que eu já tenho. Agora, a tomada de decisão vai ser sempre minha. Vou dividir a responsabilidade com ele, mas a tomada de decisão é sempre nossa. E ela continua: segue-se que a gravidade de ambos os casos não será sempre a mesma, dependendo das circunstâncias particulares a cada caso e até do grau de evolução moral e intelectual de cada um. O estudo das leis de Deus é, pois, complexo e profundo. O Espiritismo possui elementos para esclarecer o seu adepto sobre muitas nuances dessa lei. Não há necessidade, assim sendo, de o aprendiz espírita debater sem dúvidas ou recorrer aos sofismas ou às ideias pessoais a fim de esclarecer o seu vizinho. Bastará que, metodicamente, consulte os verdadeiros compêndios doutrinários, ditados do além pelos emissários do Cristo, que codificaram a doutrina. Consultemo-los, pois, a fim de que sejamos bons propagandistas das verdades celestes que a doutrina dos Espíritos nos revela. Evitemos para nossas consciências a responsabilidade de transmitirmos aos nossos amigos e ouvintes falsos conceitos doutrinários, originados das nossas ideias pessoais pouco esclarecidas. E lembremo-nos de que Jesus, o educador dos nossos espíritos, conta conosco para intérpretes fiéis do que vem sendo revelado do alto, por um acréscimo de misericórdia para com o gênero humano. Então, nós temos essa grande responsabilidade da divulgação da doutrina espírita. Todos nós somos divulgadores da doutrina espírita. E todos os assuntos são tão bem esclarecidos, né, nos livros da codificação e nessas obras complementares, que se a pessoa não sabe explicar, manda ler. Vamos ler. Nós precisamos ler, analisar, conviver com as ideias e assim cada um de nós despertar para o futuro, para o progresso, aproveitando a reencarnação. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.